Mais um podcast no ar. E esse é um podcast diferenciado. Vamos chamar aqui de um podcast piloto, onde a gente vai avançar em direção ao sucesso com um convidado que aqui está, um convidado especial, para trocar ideias comigo e falar um pouquinho da sua trajetória. Bem-vindo, Dr. Glaucio, ao nosso podcast. Boa noite, Jaelson. Obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui, uma surpresa também, né, nesse nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro bate-papo. Mas um prazer enorme estar aqui contigo. Muito bom. Antes que mais nada, eu queria reforçar, falando do Dr. Glaucio. O Dr. Glaucio é um cardiologista e tem, além da sua atuação como médico, ele tem um propósito de avançar na comunicação, levar a sua mensagem juntamente com outras pessoas, usando a comunicação digital que veio e chegou para ficar. Não é isso, Dr. Glaucio? Jaelson, na verdade, são 15 anos aí de formado. E nas últimas semanas eu tenho trazido à minha memória e à minha mente essa ideia de, assim como hoje, trazer colegas que possam conversar comigo e a gente possa trazer histórias que possam estimular, incentivar, ser inspiração para outras pessoas, como eu também tive meus referenciais. Porque eu acredito que tem muita gente boa aqui em Alagoas, tem muitos médicos e colegas com quem eu divido o trabalho, ou que eu dividi, porque a pandemia foi essa coisa que deixou muitos divisor de água, né? Imagina. E aí, esses dias eu fiquei pensando, tem exemplos que precisam ser mostrados, e que são bem legais. Doutor Glaucio, eu sou suspeito em falar porque eu estou na comunicação e eu faço um trabalho idêntico a esse que você agora foi inspirado também. E eu já posso te adiantar, é muito gratificante a gente saber que a nossa voz, a nossa experiência pode ser levada adiante e tocar algumas vidas, eu não tenho a menor dúvida. E no seu caso também, em pensar de que isso será uma ferramenta não somente para si, mas outras pessoas estarem juntas. E isso eu já quero iniciar te parabenizando e dizendo que não tenho a menor dúvida que isso vai ser levado adiante. E principalmente quando é feito com um propósito e nessa direção, ok? Mas o nosso bate-papo vai girar aqui em torno da tua trajetória. A nossa audiência ela vai te conhecer melhor. Obviamente, muita gente já te conhece nessa sua, né, trajetória de ação, de trabalho, mas o digital chegou para isso. Ela vai reverberar nessa sua voz, o teu trabalho, e hoje com o audiovisual, né, que a gente está aqui sendo registrado, e obviamente que isso vai ficar para a posteridade, né? Nossos filhos, os teus filhos vão depois assistir isso aqui, eu acho que isso é muito interessante. A trajetória do Dr. Glaucio. Eu gostaria de começar, e geralmente eu faço essa pergunta, usando a linha do tempo, meio que o marco zero aqui, como começou. Você hoje tem uma atuação muito respeitada na linha da medicina, ainda mais do coração, né? Então, eu penso que é até sonho de muita gente e até de se aproximar, de saber, porque é a nossa principal máquina, né? O coração. Mas quando isso nasceu no seu coração, em que momento o Glaucio olhou assim e disse, olha que eu estou já abusando da intimidade, né? Doutor Glaucio, já estou... em que momento você disse assim, vou ser médico? Olha, é engraçado você falar do sonho, porque hoje em dia é tudo tão racional que a gente acha que sonhar é uma coisa proibida, e não é. Eu acho que começou disso, eu acho que na infância. Meu pai era médico, então, sem dúvida, ele foi minha primeira inspiração. Sim. Eu lembro como hoje ele era professor aqui da universidade, e aos finais de semana, aos sábados, ele ia para a reitoria, e para mim era um prazer estar ali com ele, passar o sábado vendo ele ali, trabalhando e com os colegas, e aquilo foi se tornando para mim, digamos assim, o primeiro protótipo do que seria, do que eu gostaria de fazer. Então, acho que sonhar foi o primeiro passo, sonhar com isso, sonhar certo. Em ser médico. Eu acho que à medida que eu fui amadurecendo, veio a questão do coração. É engraçado, certo. Eu acho que ali por volta dos 8 anos, numas férias, isso foi algo que me marcou. A gente estava de férias, e aí eu tinha essa vontade, ou de trazer as pessoas ao mundo, ou de curar delas, né? Curá-las. E aí um amigo, naquela ocasião, ele disse, cara, então o coração ele é onde está tudo. E é isso, tipo,
sei lá, 30 anos atrás, né? Então, essa era a ideia mesmo. 8 anos, que cara. O coração trazia, né, tudo que a gente é. E ali, naquelas férias, eu disse, rapaz, então, quando eu crescer, eu vou operar coração. Que massa. E eu acho que desde ali, essa ideia nunca mais ela saiu Nunca mais de saiu. mim. Não. Mas, Glaucio, geralmente na fase da adolescência, a gente tem meio aqueles conflitos, as crises existenciais, outras coisas aparecem, aí tem gente que sonha de ser, sei lá, jogador, né? Tem outras coisas mais. Tu nunca pensou em ser cantor, sei lá, Olha, assim, um dançarino, alguma coisa do tipo? Sempre... Aí entra uma curiosidade. Quando eu fiz o meu primeiro vestibular e eu não passei na universidade pública, né, na federal daqui, eu vinha de uma trajetória de estudo dedicada ao curso de medicina. A gente sabe que naquela ocasião não tinha universidades privadas aqui em Maceió, então você tinha que estudar e passar na universidade pública. E aí, eu lembro que quando eu não passei, eu disse, rapaz, eu vou fazer turismo. E aí, eu entrei... Ele foi para um outro ponto. Eu gostava de viajar, sempre foi um hobby. Até hoje, inclusive, eu sempre falo com meus pacientes, eu acho que é uma coisa que não tem preço, assim. É verdade. É uma coisa que você limpa a alma quando você viaja. E aí, eu fiz faculdade de turismo. Quando eu estava cursando turismo, então, eu entrei na Universidade de Medicina, né, no curso médico, e aí eu acho que no final... Você cursando turismo e entrou na Faculdade de Medicina. Entrei na Medicina, e eu acredito que quando eu estava para terminar o curso de turismo, eu acabei parando para realmente priorizar o curso médico, mas eu acho que eu já estava no último ano. Os professores também ajudavam muito, tipo assim, às vezes eu não conseguia estar na aula, ou estar tão presente, eles diziam, não, mas ele vai ser médico, então vamos lá tentar ajudar. Isso era legal também. Bom, então com vocês estamos aqui nessa mesa, um médico turista, ou um turista médico, como queira. Rapaz, interessante, né? Essas curiosidades da vida. Por pouco você não tinha seguido, de repente você estava aí sendo um concorrente da CVC, olha aí, entendeu? Não era nada mal, né? Nada mal, né? Mas aí eu acho que acabou voltando o sonho antigo, né? E foi o que prevaleceu na trajetória mesmo. Curiosidade, Glaucio foi uma criança feliz? Muito, muito. Eu sou o mais novo de 4 irmãos, então meus pais, eles vieram para Maceió do interior. Meu pai, como eu disse, ele era médico, então ele veio para fazer a universidade aqui. Aí acabou, mesmo depois de formado, eles se mudaram para Maceió. Tá. Então eu cresci junto dos meus irmãos. Naquela época, aquela vivência de bairro, né, que hoje, infelizmente, a gente não tem. É verdade, por uma série de fatores, de segurança também, e drogas, outras coisas. Então a gente crescia brincando na rua. Isso foi muito bom. Eu acho que trouxe memórias muito felizes para mim. Curti muito a minha infância, assim, foi um período... Caramba, você é da época do Balão Mágico, não, né? Eu digo isso porque eu fui da época do Balão Mágico da Simone. Olha, eu conheço as músicas, mas eu acho que por conta dos meus irmãos, eu acho que foi da época deles. Tu quer dizer o quê? Que foi da Xuxa? Eu acho que sim. Foi, Xuxa, Angélica, TV Colosso, Jaspion, isso, He-Man, que massa. Os Seus Gami, aí foi ali, década de 80, 90. E tu era assistia muito Chacrinha também. Também. Época boa. Era boa. A televisão, né, começando ali, todo mundo com gosto de gás, foi muito bacana. Né? Eu penso nisso também, eu lembro disso. E assim, óbvio, eu não sou um saudosista doentio. Porque tem gente que fica, ó terra, ó céus, aquele tempo que era bom e hoje nunca. Não, eu acho que pelo seu semblante também, você acha que hoje estamos vivendo bem, né? Mas a gente lembra tem boas lembranças. Boas lembranças. Boas lembranças, né? Daquela época. Boa. Uma época mais leve, né? Era menos pesada as coisas, menos exigentes. Eu penso assim. Apesar da gente estar no digital, menos digital e mais real, talvez. E mais real, pronto. Isso é importante também. Exatamente. Não que o digital seja ruim, eu acho que ele viabilizou muitas coisas bacanas, né? Somente hoje a gente a informação consegue chegar mais rápido, as pessoas conseguem ter mais acesso também ao conteúdo. Talvez falte um pouco de discriminação de conteúdo, né? Do que acessar ou não, do tempo de tela, isso também. E essa compreensão de que o real não substitui o virtual, né? Boa. Essa análise é muito positiva. Pois bem, Glaucio decidiu fazer medicina, fez e tal. Você, nesse período aí da medicina, do curso, lógico, muitos desafios. A decisão de cardiologista, de ser cardiologista, de atuar, já foi no início do curso ou lá no meio pro fim você... Bom, e o sonho foi com 8 anos, mas...
na faculdade, inclusive, é engraçado, porque eu sempre procurei fazer estágios que não tivessem a ver com a cirurgia cardíaca. Eu acho que já nessa ideia de tipo, é natural quando você se forma que você comece a desenvolver aquela especialidade que você escolheu. E você vai deixando as outras um pouco de lado. Então, eu acredito que na faculdade eu tentava fazer estágios que não tivessem nada a ver. E eu acho que para tentar também perceber se não teria uma outra afinidade que não fosse a cirurgia. Se não fosse cardiologia, se não fosse cardiologia, você seria qual? Hoje, talvez neurologista. Neurologista. Nessa linha também era uma coisa que me atraía. Endocrinologia, né? A parte metabólica, diabetes, obesidade, essas doenças que hoje também estão bem em evidência, também era uma coisa que me atraía. Boa. Mas aí no final eu lembro que eu fiz parte de medicina social, parte de dermatologia, outras áreas realmente que não tem nada a ver para tentar saber ali o que realmente eu gostava. E aí eu acabei seguindo mesmo pela cirurgia cardíaca. O ofício da medicina e numa realidade dessa como você é intensivista. Sim, era isso que eu ia comentar. Porque num desses estágios eu acabei estagiando numa UTI. Caramba! E aí a UTI é aquele ambiente onde as pessoas chegam muito graves. E eu me identifiquei também com aquilo. Caramba, essa capacidade de você ter uma pessoa ali com uma doença que está matando ela de uma forma imediata, não é? Se você não intervém, a evolução ruim ela é rápida. E acabei depois me encontrando com isso. Tanto é que isso sempre ficou martelando e durante a residência de cirurgia cardíaca eu tive a oportunidade de me formar também nessa parte e acabei também me formando como médico intensivista. Intensivista. Um médico de UTI. Isso também me encanta muito. Cara, essa é a minha pergunta, assim, eu acho que é uma curiosidade de quem não vive no meio da medicina, mas que necessariamente está ali em alguns momentos da vida, porque todos nós, a única certeza que a gente tem é que a gente vai partir e a gente só não sabe o modo, né? E mais um hospital, aquela coisa efervescente, eu penso que é muita adrenalina para um médico, né? Uma decisão extremamente assim. Às vezes eu me pergunto, caramba, esse cara tem que amar para fazer isso. Porque você está ali e aí chega o paciente e tem um acidente, tem aquele que, né, teve um ataque e tal. A tua adrenalina, né? O teu equilíbrio, assim, de você encarar desde o primeiro momento, quando você estagiou, quando você foi lá, mexe muito contigo. Eu posso considerar que o Dr. Glaucio é uma pessoa... Para isso tem que ser uma pessoa fria, assim, desprovida de emoções. Eu queria imaginar assim, a mente, o cérebro de um médico cardiologista no intensivista, na UTI. Já, Elson, eu diria que até hoje é uma coisa que você vai lidando, né? Você vai aprendendo. Mas ter uma frieza diante daquilo, eu acho que nunca. Eu acho que um médico que lide com esses momentos cruciais, né, da vida de forma fria, você estaria banalizando a existência humana. E aí você estaria indo totalmente ao contrário do que é a medicina, que é a vida. É importante, sim, o conceito de finitude. Tanto é que eu tenho vários colegas que hoje eles têm sérios problemas porque eles não aceitam perder um paciente ou que uma pessoa morra. Isso é natural, né? Aí, ao longo dessa trajetória, eu acho que o que a gente vai amadurecendo é você compreender as limitações. Eu digo sempre na minha UTI, o ser humano, ele é uma máquina, né? E dentro dele você tem a matéria-prima, tá? O substrato. Então, o que é que a terapia intensiva faz? O que é que você faz na UTI? Você dá suporte. Digamos que aquela pessoa ela não está conseguindo respirar. Você põe ela no ventilador, né? A pressão, por conta da infecção, a pressão está muito baixa. Você dá droga. Ou seja, você vai dando suportes. Se o rim parou, você coloca ela para dialisar. Mas você nunca dá matéria-prima. A não ser com o transplante, que é uma outra coisa. Mas não naquela situação, né? Numa situação ali de risco de vida ou de instabilidade, você não vai indicar um transplante. Não é esse o foco. Você tem que identificar aquela doença, você vai tratar, você vai dar suporte. Se aquele organismo tem vida dentro dele, ele reage. E você vê ele melhorar. Acho que foi isso que me encantou. Na verdade, ver que os pacientes podiam sair daquela UTI. Porque a ideia que eu tinha, e que era uma ideia vigente ali nos anos 2000, é que as pessoas iam para a UTI para morrer. Sim. E aí, quando eu estive ao longo da minha formação em São Paulo, eu lembro muito disso. Assim, meus professores diziam o tempo todo, não, eles vêm para cá para a gente fazer eles sobreviverem e melhorarem. Não vão melhorar aqueles que não tinham mais esse substrato, essa matéria-prima dentro de si e que chegaram ali no seu limite. E aí entra outra coisa que é extremamente bonita, que são os cuidados paliativos, a dignidade, né? Caramba. Acho que mesmo diante da morte, você pode manter a dignidade daquela pessoa. Ela não precisa morrer
sofrendo ou Tá. com a falta do tratamento. Você vai tratar ela com toda a dignidade. Que bom, para cara. que ela... Eu acho que isso, assim... E até hoje eu lido com isso, sem Lida dúvida. com isso. Já teve algum caso que mexeu mais com você, assim, ao ponto de você chorar nessa trajetória? envolver Caraca, mais? porque Já. assim, óbvio, você, como você bem colocou, a emoção está presente, você não está banalizando. Você tem um certo equilíbrio por saber da finitude e tal, mas teve um caso assim que foi emblemático, que você, caramba, desabou. Já. Um caso... Aí eu ainda estava, acho que no início da formação ali, um enforcamento de um garoto. Naquela época, assim, me impactou bastante. Putz. Aquela situação. Ele enfocou-se? Eu lembro que a mãe era cabeleireira, ele era um menino normal, convivia ali com os colegas normalmente, e aí eu acho que ela achou alguma coisa estranha, ouviu algum barulho, aí ela saiu, o salão era na casa dela, isso ela contando, né, quando ela deu entrada lá na emergência, e aí quando ela entrou, ele estava com a corda, só que ela notou que ele ainda estava se mexendo, e aí ela conseguiu puxar e arrebentar lá a corda, enfim. Eu lembro que naquela noite, a gente geralmente tem escalas, né, no plantão. Eu lembro que naquela noite, eu acho que eu passei a noite toda com aquele garoto ali. Não sei se por ser jovem. E ele jovem, não conseguiu escapar. Ficou, ele sobreviveu. Sobreviveu. Ah, que bênção, cara. Sobreviveu. Eu não sei depois. Eu lembro que, inclusive, na época, eu fiz até uma busca ativa do prontuário e fui lá visitar a mãe, saber como ele estava dias depois, oferecer um suporte para ela. Acho que pelo contexto, acho que aquilo me lembrava, assim, meus irmãos, meus primos, meus amigos. Tipo 12 anos, 13 anos, mais ou menos, assim, entendendo? Eu acho que ele tinha 16. 16, um rapazinho, 16 né? anos, jovem. Cara, são realidades, né? Ainda sobre, vamos mudar, vou expandir o nosso tema, mas ainda sobre esse momento, me veio aqui à mente, né? Inclusive de um protagonista que temos no momento aqui no país, mas a minha pergunta, antes de falar o nome dele, é: algum paciente, ele, por ser diferenciado, ou seja, o paciente sendo diferenciado de uma autoridade ou alguma coisa, difere para o médico que está ali, ou ali sempre é uma vida, independente da posição, do nível, do fator econômico e tal? O médico geralmente ali é uma vida ou... Olha, essa é uma pergunta... capciosa. Saia justa. Mas vou tentar lhe responder. Para mim, e eu digo isso aos meus alunos, eu acho que é sempre uma vida. Você tem que tratar sempre da mesma forma, da melhor forma. Agora, em contrapartida nessa pergunta, a gente vê o sistema. Nós estamos dentro de um sistema que ele favorece determinadas classes sociais. Isso, infelizmente. Mas eu acredito que essa diferenciação que o sistema gera, o que ela não pode é modificar a nossa conduta, aquilo que eu vou fazer diante daquela pessoa. E é isso que eu tento, assim, quando eu... Né, esses setores, eles acabam sendo trabalhos de equipe mesmo. Então, eu sempre tento falar com todos da equipe que a gente tem que tratar da mesma forma. A vida é vida. Eu conheço um caso, né, e obviamente jamais citarei nomes e tal, e ele não foi nem em Alagoas, de um médico que atende um cara, e acredito que aconteça isso bastante. De alguém que veio de um tiroteio, o cara que é um marginal, que, enfim, tá enquadrado aí em fazer muito mal às pessoas e tal, e bate ali para o médico cuidar. A premissa é sempre de que ali é uma vida, assim, porque até, às vezes a gente tá de fora e às vezes dentro de um conceito, né, vingativo, então assim, pô, se eu fosse o médico nessa hora, meu amigo, eu botava um dedozinho aqui para ver se ele morria logo e tal. Olha, Jailson, a gente às vezes até brinca, não naquele momento, mas essa figura do justiceiro, por exemplo, eu nunca encontrei. Na minha prática, nos colegas com quem eu estive, ou na minha formação. Um dos nossos estágios aqui em Maceió é no HGE. Sim. E, sem dúvida, lá chegam pessoas de todo tipo, ou de toda maneira. E, por exemplo, acontece, traficantes, né? Pessoas que não são de boa índole, elas chegam envolvidas. E, às vezes, engraçado que chegam os dois, né? O que estava tentando matar e o que foi se defender. Porque reagiu e também atacou. Então, chegam as duas pessoas. Mas, graças a Deus, assim, nessa minha prática, na experiência, todos foram tratados da mesma forma. Eu acredito que esse deva ser o nosso norte. Você já respondeu até a minha pergunta. Eu ia perguntar assim, doutor Glaucio atendendo o Faustão, que fez o transplante agora. Normal. Normal. Quando eu estive em um dos hospitais, que eu também não vou citar o nome, em São Paulo, era um hospital de classe A.
Então, era um hospital que a gente falava que era do nível 1 em São Paulo. Então, a gente atende basicamente senadores, Sim. atende os famosos da TV, e é esse o público, tá? Também não vou querer nem saber o nome, mas já atendesse uns desses aí, né? Já Já, atendi, normal, já né? atendi. Mas eu acredito que você, diariamente, você vai fazendo essa reflexão, né? De tentar Entendi. manter o equilíbrio e tratar da mesma forma. Eu acho que, na verdade, o que acontece às vezes, por ser uma figura pública, a gente é que cria uma certa excitação, né? Nossa, é o Faustão que tá É aqui. E aí isso. há uma comoção na equipe. Mas a gente sempre tenta direcionar de uma forma técnica as coisas e entenda que nesses ambientes isso vai se tornando uma rotina tão grande que chega uma hora que é mais um famoso, entende? Tá, Então acaba entendi. que o É. que ela faz não Não, perfeito. não E eu entendo interfere, isso e não. até imagino. Geralmente isso, essa alteração de visão é quando, de repente, os fãs, ou então pessoas que estão mais distantes e Exato. tal. Acho Como que acontece em relação à própria medicina. Para quem vê de fora, acha que, pô, o cara é médico, ele opera um coração. Mas para a gente que está diariamente fazendo aquilo, encara de uma outra forma, né? Enfim. Muito bom. Doutor Glaucio, se considera um homem de fé? De fé, sem A dúvida. tua história é Eu essa. acho que o maior legado dos meus pais foi transmitirem a fé para mim, para os meus irmãos. E eu acredito que ela seja o meu alicerce até hoje, em tudo, na família. E lhe diria que a maior parte da crise que a gente vê hoje ao redor, de todos os tipos, é pela falta de Deus na vida das pessoas. A gente achar que é autossuficiente, que pode tudo. Até desses casos mesmo que a gente vê na TV, às vezes, de médicos que fazem coisas que não deveriam, né? Não é para Sim, aquilo que... sim. Talvez é você não entender que tem alguém que em algum momento vai chegar essa conta, né? Vai chegar E essa ele tá. conta. Isso é interessante porque meio que historicamente deu-se a entender que alguns médicos, alguém que lida com a ciência em si, passa a acreditar muito mais na ciência e meio que desconsiderar. Não é o caso, você entende Não. que... E se você observar, Jailson, os grandes exemplos, grandes médicos, grandes prêmios Nobel, todos eles, ou ao longo ou no final das suas carreiras, eles admitiram a existência de Deus. E eles Entendi. perceberam que aquilo era maior do que a ciência que eles acreditavam, né? Você vê Entendi. vários exemplos. Então, Isso é acho muito que interessante. é. Meio que um bate-bola. Eu vou falar a palavra e você fica à vontade para fazer um breve comentário. E aí é um negócio diferenciado. Aqui você tem ideia. O que é para você, o que representa, e em uma, duas palavras você pode, né, citar e tal, para que a gente tenha um conhecimento melhor do Dr. Glaucio. Então, por exemplo, família, É a base. a base. Esporte, Voleibol, basquete, trabalho, a maior parte da minha vida hoje é o trabalho. Trabalho, eu acho que satisfação. estresse. Estresse. As crianças, tô brincando. Gostei. Não, os filhos são a bênção. A bênção, Meus filhos boa, me boa. fazem esquecer todo o estresse. Imagina. Mas eu acho que o estresse talvez não consegui fazer tudo que eu gostaria. Tá. Viagens. Maravilhoso. Um hobby assim. A viagem realmente você limpa a alma. Dinheiro. Necessário. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Tem que ter dinheiro, senão você não paga as contas. Mas sempre uma consequência, né? Eu acho que o dinheiro é uma consequência, não é Boa. a finalidade em Boa. si. Muito bom. Como é que o Dr. Glaucio se vê, se enxerga daqui a 3 anos? 3. No espaço temporal. Obviamente que isso é uma conjectura, né? Você é um homem de fé, sabe que tudo está nas mãos de Deus. Mas como é que você se vê? Jaelson, trabalhando mais, me superando diariamente e tentando trazer para o que eu faço diariamente o que Deus espera de mim. Eu acho que isso. Acho que Que muitas bom. vezes eu fujo assim do que ele gostaria. Eu acho que atualmente, nesse momento da minha vida, eu estou procurando realizar aquilo que ele gostaria. Eu tinha muitos sonhos, acredito que a maioria deles materiais, e graças a Deus eu consegui, com esforço, com trabalho, com estudo, com a educação que eu recebi dos meus pais. Então eu digo que os meus sonhos, eu estou bem satisfeito. Boa. Então acho que está na hora de realizar os sonhos que Deus tem para mim, eu acho que é isso que eu me norteio hoje. Se Dr. Glaucio tivesse a oportunidade de falar para essa humanidade na casa dos 8 bilhões de pessoas, imagine que você tivesse aí de repente que gravar um WhatsApp que todo mundo fosse ler, ou então fazer uma gravação que todo mundo fosse ouvir,
e tal. Que mensagem você extrairia do seu coração para essa multidão? E aí, como sugestão, até eu mostro aquela câmera para que você extraia do seu coração. É uma mensagem que as vidas, que todas essas vidas, ao ouvirem, possam ser tocadas, e delas sim, delas não, mas que você tire do seu coração e transmita. Olha, quando Deus fez o homem, ele viu que o homem era muito bom. Então, o que eu acho que hoje a gente precisa é ter uma cultura de paz, de amor, de respeito, de liberdade, mas uma liberdade que seja responsável e que compreenda que todos habitamos uma casa comum, né? Que tem o outro, esse outro também é importante, esse outro também tem sonhos. E eu acredito que quando a gente pensar mais nessa coletividade, todos juntos, eu acredito que nós seremos mais felizes. Muito bom, muito bom. Não tenho a menor dúvida que as palavras, como são sementes, elas estão plantadas e com certeza vai germinar. Doutor Glaucio, eu tenho uma pauta aqui de muito, muito mais assunto para falar contigo. Mas eu quero deixar esse gostinho de quero mais para te receber no nosso ao vivo, que eu vou te chamar no nosso TheCast aqui, numa sexta-feira à noite ao vivo, para a gente gravar aqui, bater um papo bem legal, ampliando mais, inclusive do teu trabalho, que você pretende fazer e tudo mais. Com isso, eu gostaria de deixar contigo a oportunidade para você fazer suas considerações finais, os agradecimentos, de repente uma cereja do bolo que deixou de ser posta. Então, por favor, com você a palavra. Olha, para mim foi um prazer enorme esse nosso bate-papo, bem bacana, foi show de bola. Agradeço a todos, família, esposa, meus filhos, aos que trabalham comigo, lá da cirurgia ou da UTI. É um prazer enorme. Temos hospitais excelentes aqui em Maceió. Espero poder estar cada dia ali com eles, fazendo mais e melhor, ajudando pessoas. Eu acho que quando hoje eu estou operando, eu estou na UTI, eu não me vejo fazendo outra coisa. E quero fazer isso com muita responsabilidade e da maneira como as pessoas também esperam de mim, né? Elas vêm ali com as suas vidas, com as suas fragilidades, né? A doença é um momento de fragilidade. Então, que elas encontrem um médico com tudo aquilo que deve realmente ser. Muito bom. Cara, eu quero te agradecer e desejar toda a sorte de bênção para você. E de coração, aqui não é apenas porque a gente está gravando, tá? Obviamente que a gente está registrando aqui um momento ímpar, mas eu fiquei fã do teu trabalho. Fiquei fã da tua pessoa e eu acho que você vai fazer um grande trabalho além do que você já faz. Quando eu digo um grande trabalho, no sentido de divulgar, de unir pessoas, unir propósitos e levar adiante. Parabéns, muita força e conte com a gente. Conte com o Jaelson. Obrigado. E vou, Obrigado vou lhe esperar aqui no próximo gravação. Com você que nos acompanha, vai lá no nosso canal e segue. E aproveita e segue o Dr. Glaucio. O teu arroba é? @Dr. Glaucio Mauren. Pronto, @Dr. Glaucio Mauren. Vai lá e segue e nos acompanha também. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.